Bem-vindos a mais um programa Histórias da Nossa Gente, mais um conteúdo da TV A Sua Voz. Nossa entrevistada desse mês é nascida em Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Ainda criança, veio morar em Nova Itaberaba. Na época, era um distrito pertencente a Chapecó. Ela foi professora e se aposentou como orientadora pedagógica. Mas talvez um dos maiores feitos da sua vida foi ter sido uma das fundadoras do movimento das mulheres camponesas que nasceu aqui em Nova Itaberaba. Seja bem-vinda ao Histórias da Nossa Gente, Maria Amabile Botimbote. Boa tarde, tudo bem? Eu sou natural de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Eu vim para cá com 2 anos de idade. Eu sou a 11ª filha de 15 irmãos, né, que nós somos, porque meu pai se casou 3 vezes, então eu sou do 2º casamento, então a 11ª, né. Perdi minha mãe no momento, né, que eu nasci, de parto, e daí eu fui criada a princípio há 2 anos com minha madrinha, né, que ela me amamentou, porque na época meu pai era muito pobre, e quando meu pai decidiu vir morar para aqui, em Santa Catarina, então ele me buscou na casa da minha madrinha e trouxe para cá. Daí quem me criou praticamente foi minha irmã, né? Uma irmã mais velha que tinha, que ela foi responsável para criar os filhos, né? Porque nós éramos daí, tinha 9 do primeiro casamento e mais 2, daí dá 11, né? E daí ela era mais velha, então ela que praticamente criou. Depois meu pai casou de novo, então eu tive mais 4 irmãos. E hoje nós somos em 8 falecidos, né, e 7 vivos e 8 falecidos, né? Eu, assim, praticamente me criei aqui em Nova Itaberaba. Quando eu vim aqui, devia ter umas 10 a 12 famílias aqui em Itaberaba. Não tinha mais que isso, né? Daí a gente foi crescendo como criança, né? Nas brincadeiras do momento, né? Assim, depois eu fui para a escola. Então a escola era aqui em frente à minha casa, logo ali de cima, era a Escola Reunidas, não era, né, na época, mas na época ainda tinha lá no São João, ali de cima, uma vila, a 1000 metros daqui, tinha a Vila São João, que tinha a escola isolada. Então na escola isolada eu não fui, eu só comecei aqui com 7 anos de idade, assim, estudar, né? Fiz a minha 4ª série aqui, depois eu parei. Daí, como nós éramos bastante na família e pobres, né? Meu pai era muito pobre, daí faleceu de novo a outra mulher do pai, então nós ficamos toda aquela gente sem mãe, criados todos, né? Meu pai não cedeu para ninguém, criou todos eles. E daí alguém tinha que sair de casa, porque era muita gente que tinha. Daí um irmão meu foi trabalhar ali num comerciante, que era o senhor Primo Mastro na época. E daí, como eles precisavam de alguém na cozinha, eu fui trabalhar de empregada doméstica. Fiquei 4 anos na família trabalhando como empregada doméstica. Depois, então, eu não queria aquilo. Eu achava que aquilo não era para mim. Então eu fui, veio as irmãs franciscanas aqui do Bom Pastor de Chapecó, fazer uma visita, que na época vinha junto com o padre fazer as visitas, né? E daí eu não sei, me deu assim, eu digo, mas eu vou estudar para a irmã. Elas fizeram uma reunião com as crianças, com a adolescente na época, e eu disse, não, então eu vou estudar para a irmã. Daí o meu irmão, que era responsável por nós, ele disse, olha, se você for estudar para a irmã, você vai, mas agora caso contrário não, você vai ficar trabalhando, né? E daí eu fui no colégio lá, Bom Pastor, mas eu vi que não era minha vocação, porque aquilo era só para fugir daquilo que eu não queria fazer, né? E então eu fiquei 3 anos no colégio, Bom Pastor, e daí eu fiz até a 4ª série, na época era a 4ª série, não era como agora a 8ª série, né? Mas eu fiz admissão ainda na época, 5 anos, eu estudei 8 anos em Chapecó, parei em 2 famílias, né? Depois eu saí do Bom Pastor. E ali as irmãs, elas me ajudaram muito, sabe, para me encaminhar, para mim poder estudar, para ser professora. E daí eu voltei aqui em Nova Itaberaba, eu fiquei esses 8 anos fora, eu voltei aqui em Nova Itaberaba, em 72. Em 72 eu me formei, em 73 eu comecei a trabalhar como professora. E como professora numa comunidade pequena, no interior, era tudo o que se fazia, né? Então ali na época,
surgiu os movimentos sociais. Não sei se vocês, não lembram, mas vocês falam com os avós de vocês, que mais ou menos é da minha idade, eles lembram. Tinha movimentos sociais, daí tinha a juventude, né? A igreja se envolveu muito. E daí eu comecei a participar dos movimentos, né? Da juventude, participei bastante. E daí eu fui trabalhar na escola. Trabalhei como professora em escola isolada, aqui na União da Serra, aqui entre Sé de Figueira e aqui em Nova Itaberaba hoje. E daí eu fiz concurso, prestei concurso, eu me efetivei em Serra Alta, na escola La Salle de Serra Alta. Mas lá eu fiquei somente de fevereiro, que começava as aulas, até maio. Depois de maio eu voltei para Nova Itaberaba, porque eu fui convidada para ser secretária da escola. Então, na época, tinha as irmãs aqui, que direcionavam a escola, né? Daí foi criado de 5ª a 8ª série, na época, né? E daí, mas eu não trabalhei como secretária. Daí a irmã trabalhava como secretária e eu fui na sala de aceleração, né? Elas fizeram a tramóia, né? Sabe, assim, a combinação, claro, né? Então, eu trabalhei na 4ª série de aceleração. Depois, daí eu fui professora de história. Daí deixei, não atuei como secretária, mais tarde só. Daí eu trabalhei nessa 4ª série, depois eu dava educação física. Na época a educação física, ela era separada, era masculino e feminino. Então eu tinha os meninos, para mim sobrou os meninos, ninguém queria os meninos, né? Daí eu fui professora de educação física para 3 anos com os meninos. E depois então eu fui realmente assumir a secretaria. Daí eu fiquei 6 anos como secretária. Daí nesse tempo a irmã se aposentou, a irmã Mafalda se aposentou, e daí eu assumi a direção. Tudo era por indicação, né? Vocês sabem que hoje tem eleição na escola, mas na época era por indicação. Fiquei 8 anos trabalhando como diretora, mas daí eu não quis mais. Depois então saí, fui trabalhar como orientadora, porque a minha formação, eu fiz o curso de História, mas não atuei como professora de História, somente 1 ano. Daí eu fiz Pedagogia com orientação educacional. Daí na época, era governador o Amin, ele deu tipo um privilégio para quem estava em cargo de confiança, podia se efetivar na mesma escola aonde você estava, porque daí eu era efetiva como orientadora educacional em Chapecó, na escola Lara Ribas. E daí eu fiz a transferência para cá. Então depois eu não quis ser diretora, atuei mais 2 anos como orientadora, mas daí não tinha quem assumisse a direção de novo, né? Então eles me pediram, daí eu fiquei mais 2 anos, né? Como diretora, assumi mais 2 anos, que daí completei meus 10 anos, daí eu não quis mais. Daí eu trabalhei na escola esse tempo, e nessa época então teve a emancipação do município também, daí eu participei na política, mas antes de tudo eu me casei, né? Antes, bem atrás, claro, né? Vamos chegar lá. Senão eu vou muito. Eu casei daí com o Cacildo Bota, né? Um rapaz que veio de Quilombo, e ele trabalhava na cooperativa, no escritório, né? Daí a gente, claro, quem casa quer ter casa e quer ter filhos, né? E eu não consegui engravidar, não engravidei, né? Daí nós adotamos 2 crianças, adotamos o Rafael, que é o primeiro, e o Samuel, que é o segundo. Até o Rafael é natural de Chapecó, mas o Samuel é de Pinhalzinho, natural de Pinhalzinho, né? Então adotamos as crianças, criamos nossos filhos, mas sempre participando, sempre, né? Mesmo sendo casada, eu participava dos movimentos, principalmente nas greves, né, de professores, quando atrás dos direitos da gente, sempre fui atrás dos meus direitos e dos direitos dos outros, né? Porque nada se ganha de graça, tudo é assim por luta, né? Hoje também, se vocês vão perceber, ninguém ganha nada assim, né? Aquele dá de boa vontade. Não, você tem que lutar, você tem que correr atrás das coisas. E antes disso tudo, Maria, quando tu era jovem, qual que era teu sonho? O meu sonho de jovem era ser professora.
Quis ser professora. Eu sempre quis ser professora e trabalhar na escola, né? Sempre, né? Isso realmente era ser professora. E quando tu começou a participar desses movimentos sociais, conta um pouquinho como que foi a formação do movimento das mulheres camponesas. Esse é interessante, né? O movimento de mulheres foi assim. Tinha uma eleição do sindicato de Chapecó, que nós pertencíamos ao município de Chapecó, que era Itaberaba. Então, era a eleição do sindicato, mas não tinha nenhuma mulher na chapa. Era somente os homens. Daí, nós tivemos uma reunião aqui em Itaberaba, que nós fazia parte, que eu também era associada do sindicato, mesmo sendo professora, mas como meu pai era agricultor, meus irmãos agricultores, eu também era do sindicato. E daí nós estávamos lá, daí tinha Dom José Gomes em memória, esse não pode esquecer do movimento, que foi o grande incentivador, né? O que nos deu a maior força foi Dom José Gomes, era o bispo, e o padre Ivo Ouro estava presente, o José Fritz. Então eles perceberam, e nós mulheres lá, né? Mas daí a Clementina, essa que também atuou no movimento junto comigo, que depois ela foi além, porque eu estava na escola, daí eu não podia ir todas as reuniões. E daí ela questionou, mas como só homens no movimento, na eleição, e mulheres não, né? Daí Dom José disse, vocês têm que ir à luta, vocês têm que lutar. E nessa eleição, claro, quem ganhou realmente foi a oposição, foi a chapa em que eles, porque daí nós formamos uma chapa, mas não foi eleita, né? E daí ali começou a luta, né, pelas mulheres. Então nós começamos a fazer pequenas reuniões, era somente 7, 8 mulheres, quando vinham nas comunidades, né? Eu sempre acompanhei a Lourdes, a Clementina, eu digo Lourdes porque é Clementina Lourdes, sempre acompanhei elas, a gente ia daqui no Tarumã fazer reunião, tinha 5 ou 6 mulheres, nós íamos na Garibaldi, no Cambuí, na Amizade, nas comunidades pequenas, e elas vinham aqui. E o Padre Ivo nos acompanhou bastante nesse sentido, né? Ele sempre, assim, nos ajudou, né? Realmente, ele foi, assim, também um grande incentivador. E ali nós encontramos bastante dificuldade, né? Porque as mulheres, até então, elas não saíam de casa. Só para ir na igreja, quando ia batizar os filhos, e depois, eu acho que não sei se elas, né? Os homens, eles eram, assim, bastante ciumentos. Hoje também tem esses problemas de família, mas na época era bem, assim, difícil. O machismo era bastante, né? E então nós começamos a fazer as reuniões, né? E elas começaram a participar, mas com bastante dificuldade, né? Porque ou elas tinham que sair, mentir para o marido que elas iam numa reunião, ou elas assim brigavam em casa, né? Era essa a questão, né? E daí foi se alargando, se alastrando o movimento, essa a expressão, né? Ele foi crescendo, né? Então foi num ano em que aqui fizemos o primeiro encontro aqui em Nova Itaberaba, foi o primeiro encontro e teve 500 mulheres. Foi um sucesso assim que, né, que não tinha sucesso maior. Mas ali então a mulher não tinha documento, elas não tinham nada. O único documento era o civil, que elas eram casadas, isso se eram casadas no civil, se não tinha, o único era o título de eleitor. Elas tinham aquilo, porque aquilo tinha que votar onde o homem queria que votasse, né? Então ali, daí nós fizemos esse encontro, depois começamos a participar, daí no seminário em Xanxerê, daí foi ser à frente, né? Mas foi assim muito difícil no começo, muito sacrifício, não tinha carro como tem hoje, não tinha isso, não tinha dinheiro, então a gente fazia promoção, né? Nós fazíamos os bailes, né? Na época era de baile, então a gente fazia baile, dava um pouquinho de lucro, daí a gente ia com aquele dinheiro para Chapecó. E ali no começo, para a mulher, a primeira coisa, ela precisava ser sindicalizada, né? Mas para isso não tinha documento. Então aqui não se fazia carteira de identidade, não se fazia CPF, não fazia nada, aqui era tudo Chapecó.
Daí começou esse movimento da documentação para ela, né? Então, em 88, teve a Constituição, né? Daí ali legalizou, sabe, com que a mulher, a profissão da mulher, né? Como agricultora. Então, elas precisavam ter bloco de nota para depois poder se aposentar. Porque antes disso, eu acho que eu pulei demais, antes disso as mulheres, elas não recebiam a aposentadoria. Somente o homem, aos 65 anos, o homem. E a mulher, quando ficava viúva, ela recebia meio salário. Então não era justo aquilo lá, né? E a mulher se aposentava aos 70 anos. Então vocês percebem a diferença, né? Mulher 70, homem 65, ficava viúva, meio salário mínimo. E com a luta, então não. Os principais objetivos da luta era a aposentadoria, né? E era adquirir os direitos, né? Igual aos homens, né? Assim, no caso, direito à saúde, direito à educação. Tudo isso era dentro do movimento, aquilo que é a luta, né? Do movimento. E mais tarde tu entrou também para a política. Como que foi isso? Na política foi engraçado isso, né? Porque eu estava no movimento e estava... Bom, a gente era da comunidade, né? Aqui se emancipou. E como eu pertencia a um partido também, porque você sabe que para você ser candidata, você tem que ter um partido. Você tem que estar, assim, dentro de um partido, né? Então, eles me convidaram, não. Eu fui eleita como, para mim ser candidata a prefeita. Na época, o primeiro prefeito daqui. Vocês imaginam a coragem? Eu não sei por que eu aceitei, né? Até hoje eu me pergunto, meu Deus, o que eu fiz, né? E isso leva a consequências também, né? É interessante, porque a política é uma coisa maravilhosa. Tu leva ela para o lado bom. Agora, se tu vai para o outro lado, não, né? Então, a gente tinha já, assim, na família, aquela coisa de honestidade, aquela coisa de tudo certo, né? Podia fazer nada errado. Eu falei com o Cacildo, né, o meu marido, eu disse, mas sim, os filhos na época eram pequenos. Para eles estava tudo bom. Hoje é diferente, né? Então, sim, a mãe, se quer ir, vai, né? Mas o Cacildo disse, não, ele também, ele aceitou, né? Eu disse, vai, vamos tentar, né? E eu fui, mas daí eu não consegui me eleger, né? Quem ganhou foi o meu adversário, que ele era do PDT, o Sérgio Furlan, né? E daí eu fiquei em terceiro lugar, e o Zébio e o Antônio Ferrarim, esse que foi ex-prefeito, ficaram em segundo. Mas foi assim uma coisa interessante, né, na política, porque você aprende muito. Então, como eu estava na escola, na comunidade, eu consegui visitar todas as famílias dos alunos. E uma que outra eu não fui, porque eles eram adversário político. E aquele vereador, quando eu ia na comunidade, era o vereador que me levava na casa. Não era eu assim que ia. E daí lá, se era adversário político, ele não ia. Tinha uns, sabe, que a linha de pensar é diferente. E daí eu não ia, daí os alunos me cobravam na escola. Como é que a senhora não foi lá em casa? Eu estava esperando, né? E eu não fui. O que eu fazia? Então ali a gente aprendeu muita coisa, viu? Você percebe as dificuldades que tem. As mulheres como são tratadas, né, na política. Elas me pegavam assim, senta aqui que agora é uma mulher que nós vamos falar. Mulher para mulher política, né? Que não é aquilo que vai votar onde o homem diz, né? Mas foi uma experiência assim, muito boa, né? Depois eu fiquei fora 4 anos aí da política. Daí na outra, depois dos 4 anos eu fui candidata a vereadora. Daí lá eu consegui, eu me elegi, fiz uma votação assim que ninguém imaginava, foi boa a votação, né? E então fui a primeira mulher candidata a vereadora aqui no município. Depois daí eu fiz a segunda, daí me reelegi de novo. Então, de novo, não tinha outra mulher, só eu, né? Só depois que eu daí deixei, daí agora tem mais 2 mulheres eleitas, 3 já foram, né? Mas no começo só sozinho, trabalhei com os homens, né?
Maria, como que você avalia atualmente a política no Brasil? Hoje? É. Hoje está difícil de falar, né? Eu, assim, bastante desacreditada, né? Mas ainda tem o que quer, assim, ser justo, o que quer trabalhar em benefício do povo, né? Mas eu não sei por que o ser humano, ele não pensa numa justiça social, numa coisa boa, em benefício do povo, né? É muito, assim, muito rolo que tem, né? Eu hoje não sei se eu iria ainda, porque não dá. É uma coisa assim que a gente... eu não pensava que ia para esse lado, né? Muita coisa. Mas é isso que acontece, né? E se tu pudesse voltar no tempo, tu faria alguma coisa diferente? Não. Faria tudo igual, quem sabe melhor, né? Porque talvez eu fiz erros, né? Claro, como ser humano eu errei também, né? Fiz muito erro, mas eu faria tudo de novo. Eu queria ser professora, eu ia trabalhar nos movimentos como eu trabalhei, eu ia na política fazer uma maneira diferente, porque quando eu fui política, eu era sempre do partido contrário do prefeito. Então, quando a gente é do partido contrário, a gente não faz aquilo que a gente quer. E o pessoal pensa que o vereador é aquele que faz tudo. O vereador não é para isso, o vereador é o fiscalizador, né? Ele tem que informar e fazer as coisas, levar informações para a população. Seria isso, né? Mas eu faria tudo de novo, não me arrependo. Maria, e qual que é a maior realização da tua vida? Bem, a minha maior realização da minha vida foi o casamento, né? Me casei com um homem assim que realmente a gente se dá super bem, e a adoção dos filhos, né? Que eu adotei os meus meninos, né? Eles não deram problema nenhum, os dois estudaram, né? Eles fizeram aquilo que eles quiseram, um fez agronomia, o outro fez direito, e eles me deram 2 netas, o Rafael, esse que eu tenho em casa, que ele é policial, né? Esse, então, ele tem 2 meninas. E o Samuel, daí agora a mulher está grávida, vai me dar um netinho. Então, a minha maior realização, meu sonho é isso, né? A gente se realiza com os filhos, a gente se realiza, mas com os netos, muito mais, né? E qual o conselho que tu deixa para a juventude? Bem, para a juventude, eu acho que hoje eles precisam ser verdadeiros. Ser realmente aquilo que eles são, não ter medo de falar a verdade e ser justo. Não ir para o lado, né, como é que eu vou dizer, da maldade. E você precisa ter muita espiritualidade para você poder fazer um bom trabalho, ter muito amor ao próximo, né, ao outro, porque o outro ser humano também precisa, eu preciso dele e ele precisa de mim. Então, eu acho que a primeira coisa é ser verdadeiros, né, e justos, fazer uma coisa justa, uma coisa boa.